pessoal, Ítalo Fortes aqui. Estou trazendo essa série para você que quer migrar do Premiere para o DaVinci Resolve. Vou abordar diversos tópicos aqui em relação ao programa, usabilidade, as abas que esse programa possui, quais são as vantagens que ele tem em relação ao Premiere, por ele ser um programa nodal. Quem trabalha com 3D já entende e sabe o que significa um programa nodal, então entende também como que o DaVinci trabalha um pouco desse workflow que você vai ter nessa ferramenta. Então, nessa parte introdutória, especialmente esse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre como que é trabalhar com o DaVinci, o que você precisa para trabalhar com o DaVinci, qual é o tipo de máquina, como que vai ser o seu workflow com esse programa, quais são os benefícios que ele tem para oferecer. Então fica de olho e agora vamos começar logo isso e deixar de papo. Bem, o DaVinci Resolve ele é um programa muito fluido, é um programa de fácil entendimento. Obviamente que você no início vai ter um pouco de dificuldade porque você é acostumado a trabalhar no Premiere, né? Você que usa o Premiere no dia a dia para fazer as suas produções. O DaVinci ele tem uma roupagem diferente, ele não tem o sistema de sequências como o Premiere tem, que é o que foi colocado pela Adobe no Premiere para você trabalhar com várias sequências dentro de um projeto. Aqui você vai ter um projeto e como você pode ver aqui na minha tela, né, do projeto, aqui é a tela inicial onde ficam os projetos do DaVinci. Toda vez que você abrir o programa, ele vai cair nessa tela. Né? Eu vou criar um novo projeto para que vocês possam entender bem por cima como que funciona o início no DaVinci. Eu tenho já esses projetos criados, mas só nesse quesito de aprendizado eu vou ainda passar um pouquinho mais a fundo nisso. Nessa série, que na verdade é uma série de conhecimentos básicos para você começar a utilizar o programa, não é nada muito avançado. Até porque o meu intuito aqui é fazer com que você migre da forma mais tranquila possível, sem nenhuma informação excessiva, coisa que você não precisa ver agora. No futuro, quem sabe, você pode ir, obviamente, aprendendo um pouco mais sobre a ferramenta, mas já quando estiver familiarizado com ela. Bem, aqui, como eu disse, é a nossa parte inicial do DaVinci, onde tem todos os projetos. Obviamente que se você baixou o DaVinci agora na sua máquina, não tem nenhum projeto, você vai criar um novo. E aí você vem aqui em New Project e ele vai pedir para você nomear. Eu vou botar um nome genérico aqui, só para a gente ter uma noção. Clique em Create e aí espera carregar, né, o programa, ele vai abrir. Essa aqui é a parte de Cut. Essa abinha que você está vendo aqui se chama Cut, que é como se fosse uma aba dentro do DaVinci, ele é cheio de abas aqui, se você for ver na parte inferior, né? E cada aba dessa tem uma função, e a Cut é justamente para poder ser um estilo de edição mais rápido, mais fluido, para que você não perca tanto tempo. Na verdade, não é perder muito tempo, mas invista tanto tempo em edição para projetos que são muito rápidos e que você precisa de agilidade. O que você precisa se atentar aqui é da aba Mídia. Aqui você vai criar e importar todos os arquivos que você vai trabalhar dentro do DaVinci. Então, você vai poder criar aqui no AddBeam, por exemplo, onde você cria pastas. No Premiere também tem o mesmo sistema, a mesma lógica de criação de pastas, para que dentro da pasta você coloque e importe os vídeos que você quiser. Né? Aqui eu cliquei com o botão direito em Import Media. Eu consigo importar todo tipo de arquivo que eu tenho no meu trabalho, etc. Chegamos a um ponto muito importante, que é essa parte de entender como que o DaVinci funciona, como que é essa questão de licença e etc. Porque você que veio do Premiere, você entende e sabe que a Adobe ela cobra um valor para que você tenha os programas, e é um valor que ela cobra para toda a suíte, ou você pode comprar um programa por vez, comprar isolado, no caso, um Premiere, After Effects, uma licença de um programa por vez. Ou você tem os combos que ela monta, e um deles é o combo de fotografia, que se não me engano vem com Photoshop, Lightroom. Esse é um dos combos que eu tenho. E só que o DaVinci é um pouco diferente, porque quem produz o DaVinci, quem desenvolve as versões do DaVinci é a Blackmagic. Você já deve ter ouvido falar,
aquela marca muito conhecida que tem câmeras de cinema e é uma marca que preza por muita qualidade e excelência no que faz. E o DaVinci, a versão que eu utilizo aqui é a versão free. Ou seja, a Blackmagic disponibiliza duas versões. A versão DaVinci Resolve, que antes era chamada como DaVinci Resolve Beta, e é uma versão gratuita, obviamente. E existe a versão DaVinci Resolve Studio. E essa versão Studio, obviamente, é a versão paga. Atualmente, se eu não me engano, está $299 a patente. Você que está assistindo esse vídeo agora, neste momento, nessa data, é esse valor que eu me recordo. Mas a versão gratuita não perde em nada. Obviamente que a versão paga tem outros tipos de propriedades que a NLE oferece, né? Tem muito mais vantagem em relação a algumas ferramentas, porém a própria versão gratuita do DaVinci já te entrega uma gama de opções e funcionalidades que o próprio Premiere não tem, ou que se tem é um pouco mais fraco. Então você não fique preocupado, pode baixar a versão oficial do DaVinci no site da Blackmagic, tem lá para você baixar a versão atualizada e poder já utilizar o seu programa. E entramos em uma parte importante que você fez o download, você garotinho juvenil, todo serelepe pimpão, já foi atrás de baixar o DaVinci, louco para editar, na sede, mas você tem que ter em mente que para trabalhar com o DaVinci, você precisa de uma máquina forte, uma máquina potente. Não vale a pena você trabalhar com o DaVinci com uma máquina inferior. Eu digo isso por experiência própria, eu trabalhei com o DaVinci com um notebook de 8 GB de RAM, não tinha placa de vídeo nem nada, e a edição não fica fluida, você não consegue trabalhar tão bem com o programa, e isso acaba atrasando a sua edição. Mesmo que você faça proxy, que aqui tem a opção de você criar proxy direto no programa, mesmo que você tente otimizar o programa para o seu computador e fazer todo tipo de gambiarra possível, não vai dar certo, o programa vai travar, vai dar crash quando você estiver editando, muito possivelmente, principalmente com arquivos H264, que são arquivos de difícil decodificação. Então eu peço a você que quando você já quiser baixar o programa para utilizar, certifique-se de ter uma máquina boa. No mínimo 16 GB de RAM, no mínimo. Eu trabalho hoje com uma AMD Ryzen 5 2400G, ela já vem com meio que uma placa de vídeo integrada, meio que um tipo de placa de vídeo standard, é um negócio inicial, não é algo confiável de, meu Deus, um trabalho tão bom como uma placa off-board, obviamente que não. E você precisa, e no meu caso eu tenho 16 GB de RAM, e a AMD, esse processador, ele pede bastante memória RAM. Mesmo com os meus 16 GB de RAM, eu ainda perco ali uns 2, 3 GB para 2 GB em torno para alimentar a placa de vídeo integrada, porque ela é uma GPU. Nisso, com esse setup, eu consigo trabalhar no DaVinci de uma forma fluida, mesmo trabalhando com arquivos H264 que são difícil decodificação. Um arquivo em RAW, por exemplo, quando você importa para dentro do DaVinci, a versão gratuita lê RAW normalmente, é uma versão mais fluida, é uma coisa linda de se editar, porque ele é mais fácil de ser decodificado, porque são dados. E nisso então, com essa introdução, para que você entenda que para trabalhar com o DaVinci você precisa dessa configuração, vamos então entender um pouquinho dessas abas. Eu vou só passar por cima, na sequência de vídeos que virão nessa série, você vai entender um pouco de cada funcionalidade, das que eu mais utilizo, obviamente. Algumas funções do DaVinci eu prefiro utilizar outros programas, mais por quesito de gosto, mas o DaVinci não deixa a desejar em nenhuma dessas funcionalidades que já são internas no programa. Então, fique bem tranquilo, porque dentro do DaVinci você vai ter basicamente quase tudo que você precisa, dependendo do projeto, tudo que tu precisa. Aqui na aba mídia eu já expliquei, né? Você pode criar várias pastas e importar os seus arquivos. Na aba Cut foi o que eu disse também.
Muito fácil a edição aqui dentro, você vai já ter os seus arquivos importados aqui no programa e você vai editar aqui. É como se fosse uma timeline, só que de uma fluidez um pouco maior. Aqui na aba Edit a gente tem toda a nossa timeline. Eu não tenho nenhum arquivo aqui, né? Então você não vai ver como que funciona aí do trabalho. Mas aqui é onde a gente vai fazer a edição da nossa timeline. Tudo muito simples de entender. No começo parece muito estranho, mas é fácil. Aqui é o Fusion. O Fusion, ele é basicamente a parte de efeitos especiais, como se fosse o After Effects. Então eles trabalham meio que são quase que a mesma coisa e tudo dentro do próprio DaVinci. Obviamente que para trabalhar com Fusion, eu recomendo que você leve a lógica de que precisa de uma máquina forte. Obviamente que é animação, então você vai precisar ter uma máquina potente para trabalhar com essa funcionalidade. Para mim, não é algo que eu faço no meu dia a dia com o DaVinci. O DaVinci eu utilizo mais para edição e colorimetria, porque eu trabalho hoje como colorista e eu preciso dele para isso, então o Fusion para mim não é algo que eu necessite. Nós temos a aba Color, que aqui é o playground, aqui é a fábrica de chocolates do DaVinci, aqui é um mundo mágico que a gente tem dentro desse programa. E aqui onde a gente faz a mágica acontecer da colorimetria, onde a gente traz a cor, a gente edita as cores dos vídeos e faz com que isso seja maravilhoso, né? A aba Farlight, que aqui é onde acontecem as edições de áudio. Então você tem uma interface totalmente dedicada para a edição de áudio. Então tem toda a parte de mixer e etc. que você vai poder mexer. Também não utilizo muito essa aba, raramente eu utilizo, para mim não é algo que eu vou me aprofundar muito nessa série, tá? Até porque o intuito é ser simples de entender. E aí nós temos a aba Deliver, que aí aqui é a aba onde você vai fazer a exportação do seu filme finalizado, né? Então é semelhante, assim, a lógica de edição no DaVinci é semelhante ao que a gente faz no Premiere, com algumas modificações de caminho, de como que você vai fazer o processo e etc. Aqui nós temos toda a parte de exportação, então ele tem suporte para YouTube, Vimeo, aqui H264 Master e todas essas coisas, até no caso o Premiere XML, que isso aqui é muito importante. Você que ainda está nesse processo de migrar do Premiere para o DaVinci, você pode trabalhar para que você possa ir aos poucos entendendo a plataforma. Você não precisa largar o Premiere de vez, você pode ir aos poucos e com isso, exportando do Premiere arquivos em XML e importando do DaVinci, você consegue fazer toda a edição grossa, né, aquela edição crua de montagem no Premiere e trazer um arquivo XML para dentro do DaVinci. Ele vai manter todas as configurações de corte da sua timeline e vai trazer para você colorir dentro do DaVinci, ou seja, você editaria no Premiere, montagem e mandaria para colorir no DaVinci. Qual que é o X da questão? Você não poderia aplicar nenhum tipo de efeito de transição, como o filme dissolve do Premiere, algum cross dissolve, alguma coisa assim, qualquer efeito de qualquer coisa que venha gerar um efeito na sua timeline e interação entre os vídeos, você não vai poder fazer isso para exportar um XML para o DaVinci, porque ele não vai reconhecer. Como são duas plataformas diferentes, são duas NLE diferentes, ele não vai entender o que são aqueles efeitos que o Premiere aplicou e vai ficar difícil, ele vai quebrar um pouco a sua timeline, vai ficar horrível, você vai culpar o programa que você não entende e vai ficar pior ainda de editar. Então, o mais indicado, eu estou explicando nesse caso de XML, seria você jogar todos os seus arquivos crus dentro do DaVinci e exportar um XML, né? Como tem aqui, ó, Premiere XML, ele vai criar um XML decodificado em MXF. Isso eu não vou explicar agora, isso é codex, você procura no Google, dá uma pesquisada, era até importante que você já soubesse disso, eu não vou me atentar a ficar explicando sobre isso nessa série em específico. Mas, basicamente é isso. Aqui eu te apresentei o DaVinci Resolve. Você pôde ter uma introdução, uma breve introdução desse maravilhoso programa. Aconselho que você pesquise também referências na internet sobre filmes que foram editados com
o nosso querido DaVinci, filmes que foram feitos a colorimetria maravilhosa com DaVinci, e você vai surpreender com o potencial dessa ferramenta. Eu espero que você tenha entendido tudo, eu sei que ficou um pouco extenso, mas realmente essa é a proposta dessa série, ela vai ser uma série um pouco mais longa, então eu peço que você tenha paciência e que se você está vindo assistir essa série, que você tenha a noção de que é uma aula, então vai ser um pouco longa, preste bastante atenção em tudo que eu explicar, eu vou te falar todas as formas simples de se introduzir no programa, de começar a trabalhar com ele. Então é isso, eu espero que você tenha entendido. Não deixe de acompanhar a série desse canal, Migrando para o DaVinci, não sei, ainda vou definir o nome, que eu possa te ajudar, que eu possa estar te ajudando de uma maneira sensacional, que você possa absorver esse conhecimento. Um forte abraço para você, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau.